Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma videoaula. Pessoal, vamos resolver as questões do relatório pedagógico do SARESP da terceira série do ensino médio de 2012. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Nada de calculadora. Lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Lápis e papel na mão. Questão 1. O número de bactérias de uma colônia reduz-se à metade a cada hora. Às 10 horas da manhã, havia 4.000 bactérias na colônia. A quantidade de bactérias às 2 horas da tarde é de... Vamos resolver essa questão de uma forma bem simples. Olha, às 10 horas havia 4.000 bactérias. Ela reduz a metade a cada hora. Então, às 11 horas, haverá 2.000. Ao meio-dia, haverá 1.000. À 1 hora da tarde, 500. E às 14 horas, 250. A alternativa A. Questão 2. Mateus é técnico em computação e tem uma oficina de prestação de serviços. Para a reparação de computadores com problemas, Mateus obedece à seguinte regra para a cobrança dos serviços. C é igual a 20x mais 60, onde C é o custo, em reais, e x, o número de horas de trabalho no computador avariado. Na semana passada, Mateus recebeu um computador com muitos problemas, tantos que ele demorou 16 horas para consertá-lo. Mateus recebeu por esse serviço em reais. Vamos pegar aqui então, olha, a função C igual a 20x mais 60. Está falando ali que x é o número de horas, então no lugar do x nós vamos colocar 16, porque é o tempo que ele demorou para consertar o computador. Então, olha, 20 vezes 16 mais 60. 2 vezes 16 são 32, então 20 vezes 16 vai dar 320. 320 mais 60, 380. A alternativa E. Questão 3. 4 casais com um total de 11 filhos alugaram uma casa de praia para as férias de verão. As idades dos filhos são 10, 11, 17, 15, 14, 13, 12, 12, 12, 14 e 15. Assinale a alternativa que mostra, nesta ordem, os valores da média, da moda e da mediana desta distribuição. Primeiramente, como que nós calculamos a média? Basta somar todas as idades e dividir pelo total de crianças. Mas antes disso, vamos colocar aqui a sequência em ordem crescente. Então, vai ficar 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15 e 17. Então, agora vamos calcular a média. Basta somar todas as idades e dividir pelo total de crianças. Então, vai dar 145 dividido por 11, que é igual a aproximadamente 13,18. Olhando para a tabela, você já percebe que é a alternativa D. Porém, vamos aqui também discutir o que é moda e mediana. Moda é o número que aparece com maior frequência. Então, qual é o número que mais apareceu nessa sequência? O número 12. Então, a moda é 12. E a mediana? O que é a mediana? Mediana é o número que ocupa a posição central da sequência. E aí nós temos uma regrinha para o cálculo da mediana quando você tem uma quantidade ímpar. Olha, você vai pegar então a quantidade de números 11, soma com 1 e divide por 2. Então, 11 mais 1 dá 12, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a mediana é o número que ocupa a sexta posição. Logo, a mediana
é o número 13. Então, aqui nós temos a alternativa D. Questão 4. O retângulo representado na figura tem 35 metros quadrados de área. A área do quadrado sombreado é, em metros quadrados, igual a... Gente, olha, aqui nós podemos resolver o exercício por meio de uma equação. Porém, conhecendo-se a tabuada, você consegue resolvê-lo de uma forma bem mais simples. Olha, está falando que a área é igual a 35. Que multiplicação que você conhece aí que dá 35? Bom, 5 vezes 7. Então, para que este retângulo tenha essas medidas 5 e 7, o valor de x deve ser igual a 2. Porque, olha, 3 mais 2, 5. E 5 mais 2, 7. Então, x é igual a 2 metros. Qual é a área desse quadrado sombreado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Alternativa B. Questão 5. Na festa junina da escola de Pedro, havia uma barraca para o lançamento de setas ao alvo. Os alvos tinham os formatos mostrados nas figuras. Assinale a alternativa que mostra a probabilidade de acertar na parte colorida de cada um dos alvos. Então, alvo 1. Observamos que são duas partes e uma delas está pintada. Então, neste caso, olha, uma parte de duas, que é igual a 0,5, ou seja, 50%. Alvo 2. No alvo 2, você deve observar que as partes pintadas, elas têm tamanhos diferentes. Então, primeiramente, você vai, olha, dividir essa figura em partes iguais. Assim, a figura ficou agora com 8 partes e 3 estão pintadas. Então, a probabilidade é 3 oitavos. 3 dividido por 8 é igual a 0,375, ou seja, 37,5%. Procurando na tabela, então, alvo 1 igual a 0,5 e o alvo 2 igual a 0,375, nós temos aqui a alternativa C. Questão 6. Considere uma região retangular ABCD. Para pavimentá-la, inscreve-se um hexágono regular nessa região, conforme a figura. Ainda sobram para pavimentar 4 regiões triangulares. Os ângulos internos desses triângulos são: primeiramente, o que é um hexágono regular? Hexágono é um polígono que tem 6 lados. Regular, porque ele tem os 6 lados com as mesmas medidas e, portanto, seus ângulos também terão as mesmas medidas. Para nós encontrarmos aqui os valores dos ângulos internos desses triângulos, precisamos saber quanto mede cada ângulo interno deste hexágono. Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha, ali destacado em vermelho nós temos os ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Agora nós vamos dividir este hexágono em triângulos. Cada triângulo tem a soma de seus ângulos internos igual a 180 graus. E nós vimos na figura que são 4 triângulos. Então, 4 vezes 180, que é igual a 720. Como o hexágono tem 6 ângulos, vamos dividir 720 por 6. E cada ângulo, então, mede 120 graus. Vamos colocar aqui 120 graus. Olha, observando a figura, se aqui mede 120 graus, né, olha, a medida aqui do ângulo do hexágono é igual a 120, quanto mede este ângulo aqui? Aí nós temos os ângulos suplementares, que são aqueles
cuja soma é igual a 180. Então, se aqui é 120, olha quanto mede aqui do lado? 180 menos 120, que é igual a 60 graus. Assim, sabemos que aqui, olha, é igual a 60 graus. Agora, nós temos este triângulo aqui. Se aqui mede 90, se aqui é 60, quanto mede aqui em cima, olha, este ângulo? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, se aqui é 90, quer dizer que este mais este também dá 90. Então, 60 mais quanto que vai dar 90? Basta fazer 90 menos 60, que é igual a 30 graus. Assim, nós temos aqui a alternativa B, né? Olha, 90 graus, 60 graus e 30 graus. Questão 7. Observe a figura que mostra o desenho de uma pista de atletismo. Um atleta que dá 4 voltas em uma pista como essa percorre uma distância em metros aproximadamente igual a... Sugestão: utilize π igual a 3,14 e lembre-se que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Primeiramente, vamos observar a figura. Olha, se você juntar essa metade aqui com essa metade aqui, você terá um círculo, né? Então, aí nós vamos calcular o comprimento da circunferência que envolve este círculo. Só que para isto, nós precisamos saber quanto mede o raio. Se essa medida aqui é igual a 60, quer dizer que a metade é 30. Então, o diâmetro ali é 60 e o raio será igual a 30. Vamos calcular aqui então, olha, o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr. 2 vezes o valor de π, 3,14, vezes o raio, que é igual a 30. 2 vezes 30, 60. 60 vezes 3,14, 188,40 metros. Observamos que aqui reto é igual a 90 e aqui em cima também é 90. Então, vamos calcular o comprimento total da pista. 188,40 mais 2 vezes a medida de 90. Ou seja, 188,40 mais 180, que é igual a 368,40. Acontece que o atleta dará 4 voltas. Então, 368 vezes 4, que é igual a 1.473 metros e 60 centímetros. Alternativa A. Questão 8. Um jovem avista o topo de uma torre segundo o ângulo de 45 graus, conforme a ilustração. Sabe-se que a distância dos seus olhos ao topo da torre é 150 metros, e ainda que a distância dos seus olhos ao solo é 1,5 metro. A altura aproximada h da torre é... Considere raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,4. Primeiro, vamos colocar aqui, então, essa medida x. É o que eu preciso descobrir. Para encontrar o valor de h, primeiro eu tenho que encontrar aquela medida x. Aqui nós temos um triângulo retângulo e temos o ângulo notável de 45 graus. Então, vamos utilizar uma daquelas razões trigonométricas, ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Para isto, eu preciso saber qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente e qual é a hipotenusa. Para o ângulo de 45 graus, o que está de frente para ele é o cateto oposto, que é o x. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. E o outro lado é o cateto adjacente. Então, vejam bem, nós temos um ângulo de 45 graus, conhecemos a hipotenusa, que é 150, e queremos saber o valor de x, que é o cateto oposto. Olhando aqui nas 3 razões, cateto oposto com a hipotenusa, você vai utilizar o seno.
Então, seno do ângulo é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos substituir. Seno de 45 graus é igual a x sobre 150. Quanto mede o seno de 45 graus? Eu preciso saber que seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 igual a x sobre 150. Vamos multiplicar aqui 2x. Multiplicando aqui, 150 raiz de 2. Agora nós vamos passar o 2 para o segundo membro dividindo. E teremos 150 raiz de 2 sobre 2. Dividindo 150 por 2, teremos 75 raiz de 2. Como a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então 75 vezes 1,4 que é igual a 105 metros. Como a altura é dada pelo valor de x mais 1,5 metro, então nós temos 105 mais 1,5, 106,5. A altura aproximada da torre, então, é 107 metros. A alternativa C. É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!